Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e para sempre será o maior exemplo do que é ser servo. Hoje nós vamos então falar sobre a essência de Jesus Cristo, sobre então a pessoa de Jesus, sobre então aquilo que Jesus mostrou há 2000 anos atrás em sua vida. Jesus, ele não somente ensinava, mas como ele mostrava na prática em sua vida, no seu dia a dia. Sabemos que é muito fácil pregar, sabemos que é muito fácil falar, sabemos que é muito fácil testemunhar, sabemos que é muito fácil chamar a atenção. Muitos falam, muitos pregam, muitos testemunham, mas poucos vivem aquilo que falam, poucos vivem aquilo que pregam. Jesus, ele fez tanta diferença, Jesus revolucionou completamente o mundo porque Jesus fazia o contrário. Jesus falava, mas Jesus mostrava. Jesus ensinava, mas Jesus punha em prática. Ou seja, Jesus pregava o que vivia. Aquilo que Jesus pregava, ele vivia. Aquilo que ele testemunhava, ele punha em prática. Por isso Jesus fez tão a diferença. Por isso Jesus revolucionou completamente o mundo. Jesus, ele marcou o mundo. Jesus, ele revolucionou completamente o mundo com a sua doutrina, mostrando então o amor de Deus. Ele revolucionou então o mundo mostrando o amor de Deus. Ele mostrou então um amor que o mundo não conhecia. Ele mostrou então uma graça que o mundo não conhecia. A sua vida, a sua passagem nesta terra marcou a humanidade por completo. Jesus então, ele era Deus. Jesus então, ele era Senhor. Jesus então, ele era Rei. Jesus então, ele era Mestre. Jesus então, ele era tudo isso e muito mais. Mas Jesus, ele também foi servo. Jesus, ele foi o maior servo que passou pela terra. Jesus então, ele é o maior exemplo de servo. Jesus então, ele é o maior modelo de servo. Amém? Vamos então ler um texto nas Escrituras Sagradas, que está lá então no Evangelho de João, no quarto livro do Novo Testamento. Está lá então no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1 até ao 17. É um texto então que nos mostra o próprio Jesus lavando então os pés aos discípulos. Vamos ler então a palavra de Deus e depois orar. Amém? Então eu vou ler, bem devagar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou então a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se depois de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Mas respondeu Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe então Simão Pedro: Não só então os meus pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. E então disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés,
vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Aleluia. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aleluia. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos então orar. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, ó Pai, por esse homem, por essa mulher, pela tua presença viva, pela tua presença transformadora, pela tua presença santificadora, pela tua presença reveladora, ó Pai. Ó Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento agora neste momento. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa testificar sobre a tua palavra, acerca da tua palavra, acerca da revelação da tua palavra, Senhor. Fala conosco, porque nós necessitamos ouvir a tua palavra. A palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, certamente sereis livres. Ó Deus, que o Senhor venha nos libertar, que o Senhor, ó Deus, venha nos livrar. Pai, nós precisamos entender aquilo que a Tua palavra nos está dizendo, nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco neste dia. Ó Pai, nos leva a uma verdadeira plenitude do que é a servidão, do que o Senhor quer, do que o Senhor exige de nós, ó Pai. O Senhor nos leva, Senhor, realmente a entender aquilo que o Senhor nos está chamando para fazer. Ó Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, Senhor, que este vídeo possa ter impacto em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha assim, ó Deus, falar, e que o Senhor não nos deixe, ó Pai, continuar vivendo a mesma vida, mas, Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nos confrontar, nos exortar, nos edificar, nos consolar, mas, ó Deus, que a Tua palavra ela possa então ter impacto, que ela possa ter realmente um grande impacto nas nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos simplesmente, ó Pai, olhar para a Tua vida, olhar para aquilo que o Senhor fez e olhar para aquilo que o Senhor nos está nos chamando para fazer, para ser seguidores, para ser semelhantes, para ser discípulos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui então nós estamos diante de uma passagem impressionante. Aqui Jesus então estava a umas horas de padecer na cruz, de todo então aquele sofrimento que já lhe era então esperado, que já lhe esperava. Mas Jesus então sabia que era necessário fazer isto que nós lemos. É importante então, irmãos, entendermos que ninguém tirou a vida de Jesus, mas Jesus, Ele próprio deu a sua vida. Se nós recuarmos então 4 capítulos para trás, ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 18, nós vamos comprovar isso. Olha o que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 18. Olha o que Jesus diz: ninguém tira de mim a vida, mas eu dou de mim mesmo. Eu tenho autoridade para dar e tenho autoridade então para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Isto significa que ninguém tirou a vida de Jesus, que ninguém matou Jesus, mas Ele próprio entregou a sua vida. Amém? Então esta palavra que nós lemos, nós vemos então Jesus e os seus 12 apóstolos então sentados à mesa a comer. A Bíblia nos fala então aqui que Satanás já tinha então entrado na mente e no coração de Judas Iscariotes, para que este então o traísse, para que este então o entregasse. Judas então, ele ainda não tinha feito, mas ele já tinha então dentro dele o que fazer e como fazer. É necessário então, irmãos, nós entendermos que o pecado ele é gerado não quando o fazemos, não quando o cometemos, mas sim quando nós pensamos. É aí que ele é gerado. E ali Judas Iscariotes, ele já tinha então sido contaminado pelo pecado. O pecado já tinha sido gerado dentro dele. O pecado então já estava dentro dele. O pecado então já tinha sido gerado dentro dele. Mas, irmãos, o mais incrível é que Jesus o sabia. A onisciência de Jesus conhecia então o que estava no oculto, aquilo que ninguém podia ver, aquilo que olhos humanos não podiam ver. Jesus então conhecia então o que estava dentro de Judas. Jesus sabia que Judas já tinha o pecado dentro dele. Jesus então conhecia o coração e o pensamento de Judas.
Esta passagem, então, nós estamos então diante de uma amostra de humildade, de amor. É simplesmente então uma lição para as nossas vidas. Jesus então aqui ele mostrou, Jesus então aqui ele marcou, Jesus então aqui ele definiu o que é o cristianismo. Jesus então aqui ele nos mostra a humildade. Jesus aqui nos mostra então o amor, a compaixão. Ele nos mostra então o que é servir. Ele nos mostra então o que é realmente ser servo, o que é realmente então amar. Vamos então nos focar então naquilo que aconteceu ali. Vamos então entender o que Jesus fez ali. Vamos então entender mais profundamente aquilo que nós lemos, aquilo que aconteceu nesta passagem que nós lemos. Amém? Então, segundo a Bíblia, Jesus então estava sentado à mesa com os seus 12 apóstolos, com os seus 12 discípulos. E então, a Bíblia nos fala que Jesus então se levantou da mesa. A Bíblia então nos fala que Jesus então tirou a vestimenta de cima, a parte de cima, e então tomou uma toalha e pôs então sobre ele. A Bíblia nos fala então que Jesus pegou uma bacia com água e naquele preciso momento Jesus então, ele começa a lavar os pés dos discípulos e a secar-lhes e a enxugar-lhes então os pés com aquela toalha. A Bíblia nos fala então que Jesus ia então lavar os pés a Pedro, ao apóstolo Pedro. Mas Pedro então ele recusou. Para Pedro então aquilo não fazia sentido. Pedro então ele se sentia indigno. Pedro então ele se sentia pecador. Pedro então ele não se sentia merecedor daquilo que Jesus estava querendo fazer. Na verdade, irmãos, Pedro então aqui ele mostrou humildade. Pedro então aqui ele reconheceu que era falho. Pedro aqui ele reconheceu então que era miserável. Pedro então aqui ele reconheceu que não era merecedor daquele ato de Jesus. Mas o próprio Jesus lhe disse então que aquilo que ele estava fazendo naquele momento então não fazia sentido, não fazia nenhum sentido para Pedro, mas que chegaria a hora que ele então iria entender. Mas a Bíblia nos fala então que Pedro ele rejeitava completamente ser lavado por Jesus. Foi o que nós lemos, não é verdade? Mas Jesus lhe revelou que se ele não fizesse aquilo, que Pedro então não iria ter parte com ele. Ou seja, Jesus mostrou a Pedro a necessidade de o fazer, que era então realmente necessário lavar os pés de Pedro. Jesus então mostrou então aqui a Pedro que se não fizesse nada daquilo que tinha acontecido até ali, iria ter valor algum na vida de Pedro. Jesus então mostrou a Pedro que realmente era necessário. E a Bíblia nos fala que a reação de Pedro então foi dar o sim a Jesus. Mas a Bíblia nos fala que Pedro foi mais longe do que isso. Pedro então ele disse: Senhor, não me laves então somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Sabe, irmãos, eu creio aqui que Pedro ele foi sábio. Eu acredito então que nós faríamos o mesmo pedido de Pedro. Se é então para ser lavado, então, Senhor, que não seja somente os pés, mas que seja também as mãos, as minhas mãos e a minha cabeça. Que o Senhor então me lave completamente, que o Senhor então me limpe completamente. Este foi então o pedido de Pedro, irmãos. Este foi então o verdadeiro pedido de Pedro. Eu acredito, irmãos, eu conjeturo então aqui, eu, Fábio, acredito então que Jesus então, ouvindo Pedro, ele se alegrou muito por seu pedido, porque isto então mostrava que Jesus estava tendo então um grande impacto naquelas vidas. Significava então que Pedro ele estava consciente de quem ele era, que era pó, miserável, pecador. Ele reconhecia então, Pedro então, ele reconhecia quem ele era e quem Jesus era. Sabe, irmãos, Pedro, ele reconheceu, ele foi humilde.
Pedro então, ele não foi vaidoso, ele não foi soberbo, ele não foi arrogante. Pedro simplesmente aqui, ele foi humilde. Pedro aqui simplesmente, ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem era Jesus, quem era aquele que estava então querendo lavar os pés a ele. Mas Jesus então, a Bíblia nos fala que Jesus mostrou então a Pedro que não havia então necessidade disso, porque através dos pés eles já estariam então completamente limpos. Mas é preciso entendermos que Jesus disse que nem todos estavam limpos. Jesus estava se referindo então a Judas Iscariotes, ao traidor, àquele que o iria trair. Pois Jesus, irmãos, ele sabia o que ia acontecer depois. Jesus sabia então quem o ia trair. E mesmo assim, prestem bem atenção, irmãos, e mesmo assim, Jesus sabendo que Judas o iria trair, e mesmo assim Jesus não deixou de amar Judas. E mesmo assim Jesus não deixou de lavar os pés a Judas. E mesmo assim Jesus não deixou de servir Judas. Isto mostra então o caráter de Jesus. Isto mostra então a essência do amor de Deus. Jesus então, sabendo que iria ser trocado por 30 moedas, Jesus sabendo que então que iria ser negociado por 30 moedas, e mesmo assim Jesus amou, e mesmo assim Jesus mostrou amor, e mesmo assim Jesus mostrou interesse em amar, em lavar os pés, em cumprir então a obra e a vontade do Pai naquele momento. E eu pergunto então para nós, irmãos, será que nós teríamos então a humildade? Será que nós teríamos então o caráter de Cristo? Será que nós então conseguiríamos então fazer o que Jesus fez? Será que nós conseguiríamos então amar aquele que nos traiu, amar então aquele que nos iria trair a seguir? Amar então aquele que nos iria rejeitar? Amar então aquele que nos rejeitou? Amar então aquele que quer o nosso mal? Será que nós então iríamos amar na mesma até o fim? Será que nós iríamos amar na mesma até o fim? Porque Jesus, ele amou. Jesus, ele fez o impensável. Esta é uma das lições que mais me chama a atenção, irmãos. A maneira então como Jesus agia. Jesus fazia então o que ninguém estava à espera. Jesus fazia o que ninguém estava à espera. Jesus então, ele amava aquele que não merecia. Ele amava então aquele que não merecia. Ele amava então o pecador. Ele amava então aquele que não era amado. Ele amava então aquele que não era amado. Ele amava então aquele que o traiu. Ele amou então aqueles que cuspiram nele. Ele amou então até ao fim. Uma das suas últimas frases mostra então a essência do seu amor. Mostra então que Jesus, ele amou até ao fim. O próprio Jesus disse na cruz do Calvário, já no fim das suas forças, Jesus então rogou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é Jesus. Esta então é a essência de Jesus. Um Jesus perdoador, sempre disposto então a amar e a servir. Irmãos, a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. A Bíblia nos fala no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o seu primogênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então significa que Deus amou o mundo de tal maneira. Significa então que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Significa então que Jesus amou o mundo ontem. Significa que Jesus ama o mundo hoje. E significa que Jesus ama o mundo amanhã. Ele ama o homem ontem, ele amou ontem, ele ama hoje e para sempre ele vai amar. Amém. Esta foi então a sua vida durante os 3 anos de ministério, sofrendo então por causa do povo, mas amando e continuando sempre a amar o povo, amando aqueles que o rejeitavam, amando aqueles que o negligenciavam, amando então aqueles que o desprezavam. Jesus então, ele amou
até ao fim e continua a amar, porque um dos seus atributos é o amor. E ele não se pode negar a si próprio. Jesus, então, a Bíblia nos fala então que Jesus, então depois de terminar de lavar os pés aos seus discípulos, a Bíblia nos mostra então que Jesus então ele voltou a se vestir. A Bíblia nos mostra então que Jesus voltou então a se vestir e voltou então a retomar a mesa, voltou então a se sentar à mesa com os seus 12 discípulos. E então no versículo 12 que nós lemos, então Jesus ele se senta e então ele pergunta então aos seus discípulos assim: entenderam o que eu fiz? Jesus então no versículo 12 ele pergunta então aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? E no versículo 13 ao 17 Jesus disse: vocês me chamam de mestre e de senhor e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus então continua dizendo: eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabem estas coisas, bem-aventurados serão se o fizerem. Bem-aventurados serão se vocês fizerem, se vocês puserem em prática, se vocês praticarem isto. Esta, irmãos, é uma das maiores revelações de Jesus. Ela é uma revelação que nos mostra o que é o cristianismo. Esta revelação ela nos mostra verdadeiramente o que é seguir Cristo. Esta revelação nos mostra o que é verdadeiramente fazer a obra de Deus. Esta revelação então ela nos mostra o que é ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Ela nos mostra verdadeiramente como viver sendo discípulo, verdadeiramente como ser então um seguidor de Cristo, um seguidor de Jesus. Irmãos, era necessário Jesus fazer aquilo. Era necessário então Jesus fazer isto. Era necessário então Jesus lavar os pés dos discípulos. Porque Jesus então ele sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia então que ele estava então prestes a ir para o Pai. Que ele estava então prestes a completar a obra e a vontade do Pai. Jesus sabia que assim como desceu do seu reino, da sua glória, ele estava prestes então a voltar à sua glória, a voltar ao seu reino. E então Jesus sabia que eram os seus discípulos que então iriam continuar aquilo que ele começou. Jesus sabia então que os seus apóstolos iriam então dar seguimento à sua obra e à sua vontade. Irmãos, eu tenho a certeza que depois de Cristo então subir aos céus, aqueles discípulos, eles tinham então este sentimento, eles tinham então esta vontade, eles tinham então esta necessidade de servir as pessoas, de ir aos perdidos, de ir aos pecadores, de ir então ao mundo e pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar então a graça, mostrar então a graça e o amor de Deus. Por isso então Jesus deixou bem claro: o que eu faço hoje vocês não entendem, mas vocês entenderão. Jesus então ele estava estabelecendo uma marca. Jesus então ele estava estabelecendo então uma identidade nova, a qual o mundo não conhecia, mas que iria revolucionar e impactar completamente o mundo. Jesus então ele contava e confiava que os seus discípulos iriam então continuar aquilo que ele mostrou, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele deu ordem para eles continuarem. Irmão, Jesus profetizou, Jesus disse para eles ir, Jesus disse para eles pregarem, Jesus lhes deu então o Espírito Santo, Jesus sabia que eles iriam cumprir, Jesus profetizou, Jesus então soprou vida, Jesus então incendiou o coração daqueles homens. Jesus então semeou a palavra, incendiou então aqueles homens, colocando então aquele sentimento, aquele desejo, aquela vontade, aquela necessidade de ir, de pregar, de testemunhar o Evangelho para as pessoas. E a Bíblia nos fala que os apóstolos cumpriram a vontade de Deus. A Bíblia nos fala que os apóstolos cumpriram, que os discípulos cumpriram e fizeram a obra de Deus. Esta fé
este amor, esta palavra, o cristianismo, o reino de Deus, irmãos, a graça de Deus, a servidão e a sua retidão, ela chegou até nós. Esses homens, eles cumpriam a vontade de Deus. Depois de Jesus subir aos céus, nós olhando então para a igreja primitiva, nós olhando então para Atos, nós vamos ver o testemunho da igreja, nós vamos ver os testemunhos primitivos. Muitos deles morreram, muitos deles queimados, crucificados, muitos deles foram degolados, decapitados, mas esses homens, eles cumpriram a vontade de Deus. Eles incendiaram 120 homens, revolucionaram o mundo. 120 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. 120 homens mudaram completamente, eles revolucionaram completamente, porque eles foram completamente influenciados, eles foram completamente contaminados pela vontade de Jesus. Jesus sabia que ele iria subir ao céu, mas Jesus sabia que eles iriam continuar a obra e a vontade de Deus. E então, por isso, a palavra de Deus chegou até nós. Por isso o Evangelho de Cristo chegou até nós. Por isso a salvação chegou até nós. Por isso a graça de Deus, a misericórdia, o perdão de Deus, a esperança que há em Cristo chegou até nós. Por isso nós temos a palavra de Deus hoje. Por isso nós temos a presença. Por isso nós temos o Espírito da verdade que vive em nós. Aleluia. Jesus sabia. Jesus o sabia. Jesus sabia que o seu testemunho, Jesus sabia que a sua palavra, Jesus sabia que a sua salvação, então ela iria chegar até nós, amados irmãos. Mas, chegando a nós, irmãos, porém, ela nos chama a continuar esta servidão, a continuar este testemunho, a produzir este amor, a produzir esta compaixão, a produzir esta graça, a produzir a salvação, a graça de Deus. Irmãos, eu sempre digo isto e vou continuar a falar. Vidas, almas, eternidades dependem do nosso testemunho, dependem da nossa pregação, dependem da nossa oração, dependem do nosso compromisso com a obra de Deus, dependem da nossa entrega, dependem então da nossa submissão, da nossa obediência para com Deus e para com a sua obra. Almas, a alma das pessoas, o espírito que vive dentro das pessoas clama por socorro, clama pela ausência de Deus, clama pelo socorro, clama por Deus. Vidas dependem da nossa oração, vidas dependem de nós, vidas dependem do nosso testemunho, vidas dependem da nossa pregação, vidas dependem da nossa visita, vidas dependem da nossa disposição, da nossa entrega. Vidas dependem da nossa visita, vidas dependem da nossa palavra, vidas dependem do Evangelho, vidas dependem da graça, da esperança, do perdão de Jesus, vidas dependem do Evangelho de Cristo, vidas precisam ouvir, vidas dependem do testemunho, do nosso testemunho, vidas dependem deste amor, vidas dependem desta graça, almas, vidas, eternidades estão indo para o inferno, dependem do nosso testemunho, dependem da nossa pregação. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra do Senhor. Para que possam ser alcançados, para que possam ser salvos, nós precisamos falar, nós precisamos testemunhar, nós precisamos pregar. Amém? Vidas então dependem deste amor e desta graça. O mundo, ele não entendeu, ele não entende e nunca vai entender o porquê de Jesus lavar os pés dos discípulos. Jesus era o primeiro. Jesus, então, ele era o líder. Jesus, então, ele era o Senhor. O mundo, ele quer ser servido. O mundo, então, ele quer estar na frente de tudo. O mundo, então, ele quer estar no centro das atenções.
Ele quer então estar no centro de tudo. Mas o testemunho de Jesus, irmãos, ele contrariou o mundo. O testemunho de Jesus contrariou Satanás. Jesus, então, sendo Deus, ele amou. Jesus, sendo Deus, ele serviu. Ele mostrou que o reino de Deus, então, é o contrário do mundo. No reino de Deus, irmãos, o maior é o menor. No reino de Deus, o maior, então, é aquele que se dispõe, é aquele que se entrega, é aquele que serve, aquele, então, que se dispõe, aquele que vai aos perdidos, aquele que vai aos pecadores, aquele que entrega, então, a sua vida, aquele que, então, dá a sua vida, aquele que, então, morre pelo Evangelho, aquele que entrega, então, a sua vida pelo Evangelho. No reino de Deus, o maior é o menor. No reino de Deus, o maior é aquele que mais serve, é aquele que mais se dispõe, é aquele que obedece, é aquele que honra, é aquele que agrada, é aquele que glorifica a Deus, é aquele que ganha vidas, é aquele que ganha almas, é aquele que muda eternidades. Amém? Então, no reino de Deus, o maior é aquele que serve, é aquele que se dispõe, é aquele, então, que se entrega. Irmãos, o maior líder que passou pela terra, o maior líder, chamado Jesus Cristo, ele foi o maior servo que passou pela terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele foi o maior missionário que passou pela terra. Irmãos, o Criador do céu e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos gerou, aquele que criou vida onde não havia, aquele que chamou a existência onde não havia. Esse Criador, ele desceu da sua glória, ele desceu do seu reinado, ele habitou entre nós, ele então testificou o que é amar, ele testificou então o que é servir, ele testificou então o que é dar a sua vida pela humanidade, o que é dar a sua vida então pela sua criação, o que é dar a sua vida pelo seu próximo. Então, irmãos, se nós queremos verdadeiramente ser discípulos de Jesus, se nós queremos verdadeiramente seguir este Senhor, então lembremos das suas palavras, das palavras de Jesus. Não é o servo maior que o seu Senhor. Se Jesus serviu, se Ele fez, nós então que o chamamos de Senhor, nós temos que fazer também. Nós temos que ir então pelo mesmo caminho. Nós temos então que continuar as suas obras, mostrar ao mundo, dar a conhecer este Jesus maravilhoso, dar a conhecer então o perdão de Deus, dar a conhecer então a graça de Deus, dar a conhecer então a esperança que há em Cristo, dar a conhecer então a salvação, a vida eterna, a vida abundante que há em Cristo, dar a conhecer então o ministério da reconciliação entre Deus e o homem através de Jesus Cristo, o intermediário, o mediador, a ponte. Amados, o Senhor, Ele quer nos levar então a uma dimensão, a uma plenitude de servos, a o seguir então verdadeiramente, não de lábios, não de boca, mas através de obras, através de ações, através do nosso dia a dia pelo mundo. Assim como nós começamos este vídeo falando que Jesus, ele não somente ensinava, ele não somente pregava, mas como ele fazia tudo aquilo que ele dizia. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que pregar, nós temos que testemunhar, e nós temos que viver a nossa pregação, nós temos que viver aquilo que nós falamos. Se nós dizemos que amamos a Deus, então nós precisamos mostrar esse amor. Se nós dizemos então que nós temos o Senhor acima, à frente de tudo, então nós precisamos mostrar que Ele está à frente realmente de tudo em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossas obras. Jesus então Ele nos chama à servidão, Ele nos chama então a ser servos, porque para o seguir, para ser discípulos, é necessário servir. Irmãos, não existe meio termo. Ou nós servimos, ou nós não servimos. Ou nós somos, ou nós não somos. Ou nós fazemos, ou nós não fazemos. Ou nós pertencemos, ou nós não pertencemos. Ou nós estamos com Ele, ou nós não estamos com Ele. Ou nós somos por Ele, ou nós não somos por Ele. Discípulo é aquele que serve. Discípulo é aquele que imita o Mestre. Discípulo é aquele que é semelhante a Jesus, é aquele que então segue as suas obras e o seu amor.
Discípulo, então, é aquele que realmente segue as pisadas do seu mestre. É aquele que vai andar como o seu mestre andou, é aquele que vai falar como o seu mestre falou, é aquele que vai viver como o seu mestre viveu, é aquele que vai amar como o seu mestre amou. Esse é o discípulo. Então, se nós queremos, se nós somos realmente, verdadeiramente discípulos, nós precisamos olhar para a vida de Jesus. Nós precisamos olhar para aquilo que Ele nos fala, para aquilo que Ele nos exorta a fazer, para aquilo que Ele nos chama, para aquilo que Ele exige de nós. Amém? Que o Espírito Santo então Ele possa falar a cada coração. Que nós possamos deixar a soberba, a arrogância, a vaidade, a religiosidade. E que nós possamos simplesmente ser servos. Que nós possamos olhar para Cristo, aquele que foi o maior missionário, aquele que foi o maior servo, aquele que foi a maior personagem que passou pela terra, que fez a maior diferença, que revolucionou completamente o mundo, porque ele simplesmente foi servo. Nós sabemos, irmãos, que o mundo, o líder, o patrão, o senhor, o chefe, ele tem então os seus escravos, ele tem então os seus trabalhadores. Ele diz e então estes têm que fazer. Ele não faz, ele não precisa fazer porque ele tem aqueles que fazem. Mas olhando no mundo espiritual, olhando no reino de Deus é totalmente o contrário. O primeiro, o princípio, o líder, o Senhor, o Rei, o Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Ele deu o exemplo. Ele foi, Ele é e para sempre será o exemplo, o modelo. Então, nós não podemos olhar para como o mundo vive, para como o mundo reage, não. O mundo espiritual é o contrário. O maior é o menor. O maior é aquele que serve, é aquele que se dispõe. Amém? Então que nós possamos ser simplesmente servos. Que nós não venhamos a correr atrás de cargos, de títulos, mas que nós possamos ser simplesmente discípulos. Que nós possamos ser simplesmente servos. Amém? Que o Espírito Santo possa falar a cada coração, que esta palavra ela possa ter realmente impacto em nossas vidas, que nos leve então a uma verdadeira dimensão, uma verdadeira plenitude de servidão. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.